contexto igreja, né? O diabo, ele descobriu que ele não precisa nos tirar da igreja. Trabalhar na nossa vida. Ele não precisa. Ele não precisa tirar do altar. Ele não precisa nos tirar do altar. Não precisa nos tirar da cela. Ele não precisa tomar da nossa credencial. Não precisa disso. Porque tem gente que está no caminho. Muitas vezes nós estamos no caminho, o anjo está nos levando pela mão, e o que a gente faz? A gente olha. Quando eu falo isso, eu estou falando para mim primeiro, sabe? Porque Deus trouxe para mim essa palavra também. Mas na igreja X lá, né? Mas quando a gente estava lá no cruzeiro, não é, pastor? Não é, pastor? Mas né, Yara? Era assim, era assado. Mas sem saudade. Aí a gente para. Né? Não, senhor, a gente tem que aprender que a gente está no momento certo, no lugar certo, na hora certa. Né? Mas aí a gente olha, muitas vezes a gente está no louvor, né? A gente está lá em cima. De lá você observa a igreja, você observa as pessoas. E muitas vezes a gente observa e tem pessoas igual essa mulher de novo. Já virou estátua da igreja. Porque é isso que o diabo quer, não precisa nos tirar daqui. Não precisa arranjar alguma coisa para mim não vir para o culto, para mim não vir para o discipulado, para não ir pela célula. Não precisa. Porque dentro da igreja ele age. Por isso, sabendo, né, a senhora falou a importância da intercessão, né? Termos intercessões. Então a gente olha e a gente observa, tem pessoas que não, às vezes não abrem a boca para louvar, né? Não batem palma. Muitas pessoas que sentaram, né? Como que elas estivessem alheias a tudo aquilo que está acontecendo. Então, o Satanás ele não precisa nos deixar em casa para trabalhar na nossa vida. Se a gente não se der por conta e buscar constantemente a presença do Espírito Santo em nós. Porque nós estamos vivendo em dias maus. Os dias que nós vivemos hoje, há 5 anos atrás, era diferente. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu me converti, era totalmente diferente. Né? Os tempos eram outros. Né? Hoje a gente está vivendo realmente tempos difíceis. Né? Quando a senhora estava mostrando aí a neve lá no Horizonte Manora. Então a gente está vivendo os últimos dias. Então a gente tem que vigiar. Como a palavra de Deus diz, vigiar e orar. Aí essa semana uma pessoa me disse, foi uns 15 dias atrás. Eu estou muito triste porque minha filha casou, saiu de casa para morar com o namorado e tal. Eu estou triste, entristecida, a casa está vazia. A casa são fases que nós temos que viver. Não é? A fase que os filhos nascem, os filhos crescem, a adolescência, né? Que é difícil, não é? Para a gente, o pai lidar, né? Aí eles crescem, eles vão embora. Então são fases que acontecem na nossa vida, né? E a mesma coisa é a nossa vida com Deus. Nós vivemos fases na nossa vida com Deus. Começamos, né? Aceitamos a Jesus, e aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo. E nesse nosso amadurecer, queridos, nós temos que amadurecer grudados em Cristo. Não, agora eu sei. Eu já escola de líderes, eu não vou fazer escola bíblica, pastor. Eu já fiz escola de líderes, eu vou vir para a escola bíblica. Entendeu? Então, essas coisas nos afastam da palavra, nos afastam da liderança, né? Daqueles que nos cuidam, daqueles que nos conduzem, que pagam o preço pelas nossas vidas em oração, que estão ali sempre nos instruindo, né? Sempre perguntando como você está, o que aconteceu. Agora eu cheguei aqui, pastor, você estava tristinha ontem? Eu não estava triste, estava cansada. Realmente estava. Então, são essas coisas. Lá no mundo, queridos, qual é o teu vizinho que vai bater na coisa e dizer, você tão tristinha ontem? Existe isso? Não precisa nem a família.
não te pergunta como você está. Né? Então nós temos que zelar pela igreja que nos acolhe, sabe? Pela liderança que nos ama, que paga um preço por nós, não é? Tem coisas que nós não concordamos, tem. Lógico que tem, em todo lugar vai ter. Não é? Mas nós temos que aprender a respeitar. Porque o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele lança pensamentos. E esse pensamento cresce, né? Esse pensamento vai e amadurece e toma uma proporção tão grande, muitas vezes. Às vezes você, puxa, você chega a se estremece. Como assim? Não, isso não. Pelo menos eu faço assim. Né? Isso não, na minha vida não. Então, situações que a gente vive muitas vezes, né? Que a gente tem que parar e pensar, não ir pelo impulso, não é, pastor? Mas a gente pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, me esclarece o que aconteceu, né? Alguma situação dentro da igreja, que é lógico que vai acontecer, né? A gente tem que pedir ajuda do Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos entender muitas vezes, né? Que Deus faz algo aqui e eu não entendo. Por que está acontecendo isso? Mas aí daqui outro dia ou daqui a 2 dias você vai entender. É Deus trabalhando nas nossas vidas. Então nós não podemos estar no culto e estarmos alheios àquilo que está acontecendo. Se isso acontecer com você, já aconteceu comigo. Se acontecer com você, clame pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus. Né? Entra o Espírito Santo na minha mente, nos meus ouvidos, no meu coração, meus olhos, né? Meu olfato, meu tato, e, né? É assim que nós somos feitos, né? E pedir socorro. Porque nós temos que estar no culto atentos àquilo que a palavra de Deus, que Deus está falando através do pregador, através do nosso pastor, da nossa pastora, quem estiver pregando, né? Isso já começa quando a gente chega no culto, né? Ter reverência na igreja, ter reverência na casa de Deus. Aqui é paredes, mas é a casa de Deus, né? Então nós temos que aprender isso e nós temos que ensinar para as outras pessoas a reverência na casa de Deus. Porque às vezes a gente chega, né? Lógico que domingo, né? A gente está com saudade do povo, né, pastor? Aí a gente se chega atrasado, já vai abraçar a irmãzinha, né? As lentes vão abraçar as lentes, né? Mas a gente tem que se reter muitas vezes, né? Porque às vezes tem um irmãozinho do lado ali ou na frente que está ouvindo, está louvando e a gente está lá tagarelando com ele. E a gente, mulher, a gente tem que se cuidar muito com isso, né? A gente gosta muito de saber como é que a outra tá, como é que foi. E aí fica aquele tititi ali. Aí a gente tem que vigiar, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar. Então, o Satanás, ele não quer nos tirar da igreja, porque ele entra na igreja, né? De qualquer forma, ele entra e vai acompanhando um e já ali ele já, né? Por isso a gente tem que estar atentos e a gente tem que estar vigiando e orando, né? Ele quer nos transformar em estátuas de sal, ele quer nos transformar em pessoas né? Sem gosto, sem cheiro, sem sabor. As pessoas que entram na igreja não dão abraço a ninguém, não recebe ninguém, né? Não levanta para receber o convidado ali que chegou. Então, a igreja do movimento que o pastor estava dizendo, nós temos que ser essa igreja do movimento. Né? E a gente, graças a Deus, a gente é uma igreja diferenciada. Amém. Né? Aquela igreja que abraça, né? Que preocupa, que cuida, mas nós temos que estar afiados a cada dia, nós temos que estar desafiando. E nos desafiando também, né? Porque para mim foi um desafio, eu me desafiei a estar no louvor. Foi um desafio, porque eu estava cômoda, sentadinha, entendeu? Estava tão confortável. Às vezes me senti inútil, mas ao mesmo tempo, não, tem o Ricardo, tem que cuidar dele. Mas quando você se desafia, você vai, você faz, você cresce. Por isso que o Rui sempre diz para os meninos lá na célula, não passe a sua vez de dar a palavra na célula, vá que você vai crescer.
Né? Porque nós nos superamos. Né? O primeiro dia que eu subi nesse púlpito, você tem noção para cantar. É lógico, eu já estou acostumada a subir para pregar, mas para cantar não. É difícil, gente. E a Eva tem me desafiado a ministrar durante o louvor, eu não consegui ainda. Mas eu chego lá. Então são desafios que a gente tem que colocar para nossas vidas mesmo. Né? Nos desafiar a crescer, a amadurecer, nos desafiar a ganhar almas, a ganhar vidas, a cuidar de vidas. É tão gostoso, você não tem noção, é tão gostoso quando a gente ganha alguém, né? Ensina os primeiros passos ali, a gente está vivendo isso, né? Com a Jordina e a Mari ali, as meninas. Né? E a gente louva a Deus pela vida deles, porque são pessoas fáceis de ensinar. Né? Eles recebem a palavra, eles gostam, né? Eles estudam. Então são pessoas boas de ensinar. Nem sempre, às vezes cai umas pedreiras, né, pastor? Aqui, só misericórdia. Mas isso é gostoso, gente, porque a gente cresce, a gente se desafia. Porque a nossa mesmice, o nosso aconchego, a nossa casa, o meu sofá, a minha TV, sabe, essa coisa assim. Ah, não, vou sentar aqui, eu vou ler um livro, deixa esse povo pra lá. A gente é pastor, que não acontece. A gente cansa. Eu cansei. Eu tive um tempo que eu estava cansada. Eu dizia para mim, não quero ninguém não. Ai, fica quieto, não chama ninguém não, fica quieto. Porque o Rui me estimula muito. Né? A ir, a fazer, a cuidar. E eu teve uma época que eu, não. Mas quando Deus dá a missão, não adianta. O Espírito Santo começa a te incomodar, né? E o teu coração começa a ferver ali, né? Pastor, é uma pena que a senhora não vai participar do encontro dos homens, da palavra dos homens. Acho tudo a ver com o que a gente vai falar. Se você nos convidar, nós vamos. A gente põe um chapéu. A gente faz de conta que a gente fica só na cozinha e fica escutando. Gostei. Então a gente põe um picote pra Isso que eu gosto da nossa pastora. uma fantasia. É só convidar. Então a gente não precisa sair de dentro da igreja para ver essas estátuas, né? Que não ouvem, que não falam, que estão dentro da igreja, né? E a gente tem que vigiar para a gente não acabar assim. Porque às vezes nós somos seres humanos, né? E às vezes nós machucamos por pequenas coisas. Por quê? Porque nós não estamos curados, realmente curados ainda. Quando a pequena coisa me machuca, pequena atitude ou pequenas palavras me machucam, é porque eu ainda não estou sarada totalmente. Né? Então a gente tem que vigiar, porque aí quando a gente se machuca, quando a gente. E isso de novo? Não. Daí você retrai. Né? Então a gente, como liderança, que aqui você tem liderança, né? As pessoas que lideram e que estão à frente, né, da igreja, então a gente não pode. Né, se permitir que isso aconteça. Sentiu alguma coisa, clama ao sangue de Jesus. Né? Eu sempre digo para meus discípulos, alguma coisa, eu falei alguma coisa que machucou, que magoou, me procure. Olha, pastora, a senhora falou isso machucou muito. Né? Eu não gostei da sua atitude, das suas palavras. Eu sempre fiz isso na minha vida. Então a gente tem que falar. Né? Não só a gente, como os pastores também, porque às vezes a gente magoa eles também sem querer. Né? Então eles têm que ter essa liberdade, né, com a gente, assim como a gente tem a liberdade com eles. Né? Então às vezes a gente deixa a preguiça tomar conta. Né? E se acovarda lá no canto. Hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para a célula, hoje eu estou assim, hoje está chovendo, né? Estou cansada, né? A energia se foi. A gente tem que prestar atenção a isso, né? Muitas vezes que tem pessoas que não cuidam da sua intimidade com Deus. E por isso que às vezes as coisas acontecem. Nós temos que cuidar da nossa intimidade com Deus. Assim como nós cuidamos do nosso casamento, né?
da nossa família, dos nossos filhos, né? A gente tem que cuidar também da nossa intimidade com Deus. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus e fomos feitos para estar com Deus, o homem. E nós conhecemos a palavra. Então nós temos que vigiar também em relação a isso, né? Buscar cuidar da nossa intimidade com Deus, na oração, na leitura da palavra, né? No louvor, colocar louvor em casa, estar sempre louvando, né? Buscando. Para a mulher de Ló não teve, ela não teve chance, né? Ela virou estátua, ela não teve chance. Mas nós, mesmo quando a gente vira estátua, nós ainda temos a chance, né? Jesus ainda vai lá e nos pega pela mão e manda o anjo e sopra em nós, nos sacode muitas vezes, né? Manda uma dificuldade muitas vezes, né? Aliás, manda não, ele permite, né? Que as dificuldades aconteçam para a gente sacudir, dizer, opa, o que eu estou fazendo? Acho que eu vou levar a senhora para pregar. Né? Jesus dá um jeito de nos devolver os movimentos. Porque ele vai lá e o Espírito Santo de Deus nos sacode. Ei, ó, está fazendo a tua vida. Foi para isso que eu te criei. Foi para isso que eu te tirei do mundano. Te sarei, te curei, te restaurei. E agora? Acorda. Foi isso que Deus fez comigo, né? Me sacudiu, me acordou. Então nós temos que parar de olhar para trás, queridos. O que Deus disse para mim, para de olhar para trás. O sul não termina, o sul agora é só para visitar, não para morar. Passou Passou da fase, né? Então nós temos que parar de olhar para trás, de ouvir, né? Ouvir as vozes à nossa volta. Tem muitas vozes, muitas, e aí a gente tem que focar, né? Manter o nosso foco em Deus, né? Parar de ouvir, parar de murmurar e ouvir somente a voz de Deus. Porque nós somos pequenos cristos nessa terra. Jesus, ele já fez o trabalho dele. Ele já nasceu, né? Pregou o evangelho, fez discípulos, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Ele fez o papel dele para nós. Agora somos nós. Ele disse, ide. Nós estamos indo. Nós estamos fazendo. Estamos agradecendo, porque eu me sinto assim, quando eu faço as coisas para Deus, eu me sinto como se eu estivesse agradecendo, né? Por Ele ter mandado Jesus se sacrificar no meu lugar, né? A me salvar, a me perdoar, né? Então nós temos que fazer, nós temos que, com pequenos Cristos, nós temos que ir, né? O ide de Jesus, porque a ordem foi dada, né? Então a palavra de Deus, ela nos instrui. E nós temos que ler para nos instruir. Como que eu quero aprender se eu não leio? Como que eu quero ir para o púlpito pregar se eu não leio? Como que eu vou ganhar alguém para Jesus se a pessoa fizer uma pergunta e eu não sei onde está, mas eu sei dizer a palavra. Né? Então, saiba dizer a palavra. Então, nós temos que ler, nós temos que buscar a palavra de Deus. Porque muitas vezes, amados, você acorda já com, né? Não é só com o pé direito, com o pé esquerdo também. É com os dois pés que você acorda. E ali você corre, né? E a gente, dona de casa, então, não sei os nomes, mas acredito que também, né? Mas eu falo isso por mim. Já é correndo o dia inteiro. Parei. Aí você, e agora? E aí, parou? Eu falei, não. Não vai orar, não? Você tomou um banho, você tira na cama e diz, Senhor, perdoa, Senhor. Oh, Deus. Aí o sono vem, aí tu acorda, pelo menos acontece comigo. Aí eu fico orando. E aí eu adormeço muitas vezes orando e nem vejo o ir deitar. Mas é o momento que eu tenho. Porque eu já corri tanto naquele dia.
E a gente corre e muitas vezes esquece, né? Nós esquecemos do principal, né? Nós esquecemos do principal na nossa vida. Comer, beber, dormir. Acho que não Tem é uma nem- palavra que diz comer, beber, dormir, não pagar, né? Uma música. Acho que não é nem Não esquecer, é, né, aí está na hora de pastor? agradecer, gente. Né, Na hora de pastor? agradecer. Às vezes não é nem esquecer, que a gente se ocupa com todas as outras coisas. A gente fica lembrando. Ai, tem que parar para ler. Mas espera aí que eu vou acabar a lavação para você. Já vou acabar. Aí vem outra coisa. Não prioriza. Aí não prioriza. Essa palavra. Porque É, a gente. como eu fico muito em casa, eu já ligo no YouTube lá, louvor. Aí daqui a pouco Louvor é para. fácil, vai te Por que ouvir, parou? fácil também. Aí tá lá, quer Aí te continuar acorda, assim? já põe, Bora lá. né? Porque tu tá fazendo trabalho de casa e tu tá te enchendo da palavra através do louvor, gente. Se não colocar a palavra, vai encher a cabeça de quê? De abobrinha. Ai, aqui tô eu de novo. Lava roupa todo dia, que agonia. Não é? A gente deixa muito para amanhã. Lá esse menino com fome de novo, lá dentro da minha fralda de novo. É isso que vai encher, né? Aí enche de murmuração. Eu acho que o que atrapalha muito a comunhão de nós cristãos é o depois. Depois eu faço. O depois é que leva a gente pro buraco. Porque a gente pensa assim, não, depois eu faço, depois eu leio, depois eu vou arrumar um tempo. Então quando a gente se policia a gente mesmo, vou citar como eu procuro fazer. Eu acordo às 6 horas da manhã, eu sempre espero. Para alguns até tarde, mas para mim, o balé para mim é muito cedo. Mas só que eu não me levanto. Aí o que eu faço? Eu vou ali deitadinha mesmo, eu pego o celularzinho, abro a Bíblia e leio. Porque para mim é o meu melhor horário. Minha cabeça está fresca, eu estou descansada. E se a leitura é que nem assistir qualquer televisão, filme, dá sono. Então aquele eu tirei para mim esse horário. Aí eu leio, a minha cabeça está fresca, o Espírito Santo fala comigo tão tremendamente nessa hora. Aí eu leio, faço aquela leitura, me encho ali daquele entendimento, minha cabeça está bem tranquila, bem fresquinha, porque quando a gente passa o dia na correria e quando vai tirar de tarde, eu começo a ler, eu já dou. Então, eu faço isso, para mim dar certo. Aí cada um tem que encontrar um equilíbrio, né? Cada um tem que encontrar. Agora, se você também não procurar ter esse equilíbrio, vai continuar do mesmo jeito. E é aquilo que a gente vem falando, né, pastora, há muito tempo. A gente tem que buscar, tentar fazer algumas coisas novas, senão o tempo vai passar, dia após dia, e as coisas vai ficar sempre a mesma coisa. Mas é isso, é a questão do priorizar. Eu faço assim, eu costumo ler sempre pela manhã. No decorrer do dia, né? Sempre que eu tenho oportunidade, louvor, claro, né? A gente põe, como diz a Yara, é mais fácil, né? Só botar no YouTube e toca sozinho. Mas é alguma coisa que depende de você ir lá pegar, fazer, buscar. A questão da escola também, que eu estava falando com ele, né? Está sendo até legal, está sendo muito bacana, né? A gente tem tido até um bom polo. E é realmente um momento para você que às vezes passou uma semana muito sem ter tempo nem de ver, você vê ali, você vai ter uma aula, um aprendizado a mais, né? Um aprendizado a mais. Já que você às vezes não, pelo menos para a escola do porque ele gosta de Eu até convidei o irmão, você não está vendo? Não, pois é, né, pastor? Bate a preguiça por aí. Preguiça não é de Deus, não. Ele uma horinha antes, você tem oportunidade, não deixa a preguiça te dominar. A gente passa, igual a pastora falou, a gente passa mesmo. Muitas de nós passam uma semana inteira, a gente não leu nenhum versículo da Bíblia. E vem para a escola, já aprende, vem, depois tem o culto, aprende mais um pouco. Então, queridos, eu acho que nós aqui que somos, né, líderes, né, como diz a pastora, a gente tem que estar sempre dando nosso exemplo. Que exemplo nós vamos dar se a gente não buscar fazer diferente? Exatamente. E quando a gente não sabe a palavra, qualquer coisa nos engana. Vai lá pro Instagram, lá, irmãozinho falando lá, ouvindo isso, nunca li essa palavra, não é? E acaba sendo enganado, né? Distorcem muita palavra. Distorcem. Ao significado. Distorce de maneira a realmente querer enganar, que o papel do inimigo é esse, enganar. Aí ele quer nos enganar com a própria Bíblia, com a própria palavra, como ele quis enganar Jesus, né? Quando a gente conhece a palavra, você está orando, você declara a palavra. Você
declara a palavra. Ah, eu não sei orar. Não, realmente. Né? Eu acho que a gente não sabe mesmo orar. Mas a palavra está aí. Então, se você está passando uma dificuldade, sabe? Acho que nós temos que declarar a palavra de Deus, declarar, Senhor, tal lugar está escrito, né? Que em ti eu sou mais que vencedora, né? Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Né? Jesus, tu já levou as minhas dores na cruz. E, sabe? Eu estou há 1 ano já com essas dores aqui. Eu estava. Aí minha filha perguntou, mãe, como é que tá as dores? Minha filha, eu acho que tá assim, ó. Tem dias que não dói, aí só vai doer à noite, mas tá doendo 5, 10% em relação ao que estava antes. Mas eu comecei a me recusar a ir para médico. Bom, Jesus vai me curar. Porque eu estou fazendo o que tem que fazer, estou tratando com produtos naturais, eu estou fazendo massagem, eu estou fazendo compressa. Mas eu comecei a orar e declarar, Jesus, tu já levou minhas dores na cruz. Tu já levou as doenças na cruz. E essa dor não é minha, não me pertence. Eu comecei a declarar, a orar e a declarar. A orar e a declarar. Eu fazer isso. Eu, não é nem o Rui, é eu que faço isso. Sabe? E as dores começaram a diminuir. Eu digo para você, tá? À noite, às vezes que dói 5%, dependendo do que eu vou fazer, às vezes dói, principalmente o direito, né? Mas vai sarar, já está sarado em nome de Jesus. Então nós temos que aprender na nossa oração, né, a declarar a palavra. Porque quando nós estamos alinhados no nosso espírito, né, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. A natureza do Espírito Santo de Deus está em nós, né? Então a natureza de Deus está em nós. Pois tudo o que acontece na nossa vida flui de Deus. E nós temos que saber e aprender isso. E tomar posse disso. Tudo que acontece na minha vida é a natureza de Deus, que vem de Deus. Se eu estou alinhado ao meu espírito, alinhado ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que tomar posse, que muitas vezes a gente tem, gente. A gente tem um Deus maravilhoso. A gente tem o Espírito Santo de Deus. E a gente fica, pois é, eu não sei, eu não posso, eu não tenho. Eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado. E agora, nós temos que nos levantar no nome de Jesus. Amém. Declarar, aprender a declarar. Em nome de Jesus eu vou, em nome de Jesus eu faço. Não é no meu nome. Em nome de Jesus eu vou dar a palavra do discipulado, em nome de Jesus eu vou cantar, em nome de Jesus, sabe? Eu vou pregar, eu vou levar a palavra da ofertório, em nome de Jesus. Não é nós, não é o pastor, não é a pastora, não somos nós. É o Espírito Santo de Deus através de nós. E nós temos que aprender isso, levantar com ousadia. O poder de Deus já está em nós, ele já nos deu. O Espírito Santo de Deus está em nós, o poder de Deus está em nós, não é, pastor? Então nós temos que levantar com ousadia. Mas eu sou tão tímido. Gente, estou diante da pessoa mais tímida da terra. Eu me agito. Me chamava até as visitas que chegavam em casa, quando eu via a visita, me tremia do pé ao cabelo. Sabe? Meu Deus, o que eu vou falar com esse povo? Ai, Jesus, o que eu tenho? O que eu vou conversar? Graças a Deus que eu sempre vou me falar de Mas o medo era tanto e a timidez era tanto na minha vida que me paralisava. Mas Jesus me curou. Amém. E aí, se Jesus me curou e o Espírito Santo de Deus está em mim, então nós temos que ir. E eu creio que Ele está em cada um de vocês. Amém. Em cada um de nós. Amém. Né? No seu povo. Então, que a gente não se permita virar estátua. Não ouvir, não sentir nada, não enxergar, não ouvir, não sentir. Nós temos que louvar no culto, nós temos que orar, nós temos que nos prostrar, nós temos que... Amém? Amém. Era isso, pastor. Se você quiser completar, fique à vontade. A palavra é sua. Se eu quiser, só não importa, só Analisando bem essa questão aí de olhar para trás. Esse olhar para trás, né, é Jesus Cristo, né? Já tínhamos falado, né?
lembrança, não deve olhar para trás. Uma vez que a gente agarrou aqui nos pés de Cristo, se agarrou no Evangelho, se agarrou nesse caminho, não devemos mais olhar para trás. Porque olhar para trás nos arremete a saudade do que ficou, né? A gente pode olhar para trás só para a gente entender quanto a gente está ganhando para frente, né? Mas não olhar para trás com desejo de voltar, com um desejo de viver aquilo que a gente porventura deixou. Olhar para trás tem muito esse significado também, ter saudade do que deixou. Igual a senhora mesmo disse, lá no sul. Ou então muitas vezes a gente, mas se eu estivesse fazendo tal coisa, né? Mas se... Não adianta, é olhar para frente. Olhar para frente, porque o para trás não vai influenciar mais na minha vida. O que vai influenciar é o que eu vou produzir da agora para frente. O para trás tem que ser só para me lembrar que um dia eu estive perdido, mas agora Jesus já me alcançou. Então, nova vida, novo momento, realmente como a pastora falou, né? Que nós possamos não nos deixarmos ficarmos insensíveis, que muitas vezes a gente fica assim, né, pastor? A gente vai perdendo a sensibilidade, vai deixando aquela rotina de ser cristão. Né? Não pode. Né? Tem que se alegrar com as conquistas, se alegrar com os feitos, né? Essa semana na nossa cela de sexta-feira, o Chico levou a palavra, foi muito abençoado, foi muito bom, né? Foi assim, um momento muito legal, por quê? Porque as pessoas que estavam ali viram ele levando a palavra e o Joel já pensou, nossa, se ele está levando a palavra, eu posso também. Entendeu? Quando é só eu e o pastor, as pessoas olham, não, isso é só para os pastores. Só os pastores, eu não dou conta, eu não posso. Mas quando vê um discípulo nosso, uma pessoa está caminhando com a gente, leva a palavra, ele já, eu estou conseguindo, né? Participou mais, ficou mais ali. Não, queridos, é isso, é a gente caminhar para frente sem esquecer que passou. Eu era tímido, né? Eu não dava conta, passado. Não vou olhar mais para trás, eu tenho que olhar só para frente. Se a gente se prostra, o passado vem tomar conta. O comodismo também, né? Nós temos muita tendência, todos nós temos tendência a estar na nossa zona de conforto. Hoje mesmo para vir para cá, eu falei para ela, acho que eu vou subir e tomar banho. Você vai sozinho. Se eu tivesse subido no meu quarto, tomar banho. Eu tô denunciando, gente. Ela não tomou banho. Estou me denunciando, que eu pensei assim, porque na hora que eu relaxo é essa, a hora do meu relaxar é quando eu subo no meu quarto, tomo meu banhozinho e sento lá no meu cantinho. Desligo de junto. Aí o Valério fala, pronto, a mulher morreu. Acabou Maria. Ele fala, acabou Maria. Aí eu falei, eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, eu não vou conseguir descer. Eu vou ficar aqui embaixo mesmo. Porque vem meu outro carro e vou embora. Então é estratégia que a gente tem que ter, né? Duas coisinhas que eu queria falar em relação ao que a pastora falou, né? Esse processo, né, de estatização, de virar uma estátua, ele tem alguma jornada. E na história da mulher de Ló, é bem assim peculiar, porque é interessante porque a gente vê Ló, a primeira vez que acontece uma situação com Ló, ele tem um desentendimento com seu tio e ele vai para Sodoma, né? E até o tio fala, não, você escolhe aí o lugar que você quer ficar, tal, com seus pastores, com o seu rebanho. Ele escolheu o melhor lugar lá e o tio, não, tudo bem, ficou lá, ficou perto das campinas de Sodoma. E lá ele foi habitar. Ou seja, o processo de estatização, o processo de congelamento, o processo de virar uma estátua de sal, já começa você se afastando de Deus. Se esfriando. Sai da onde está a presença. Se Deus era com Abraão, você sai de onde está a presença e vai para distante de Deus. Tem batido muito isso no meu coração, as pessoas têm me perguntado muito, igual hoje, né, pastor? Mas por que Deus? Meu querido, não é bem Deus, é a gente que Se afasta dele. E o processo, ele é sutil. E
o que aconteceu com Ló? A história conta que houve uma guerra e Ló foi preso, foi levado cativo. Ia ser escravo, ele, a esposa, as filhas, não sei o que, coisa e tal. Abraão vai com um pouco de homenzinho que ele tinha, conseguiu vencer aquele exército, tira Ló daquela situação e dá de novo a condição de Ló dizer, e aí? E Ló diz... Estou vivo. Sou vivo. E Ló diz, não, eu não vou ficar com o senhor. Segunda vez. Teve a chance, né? Teve a chance. E isso, a gente bem sabe, assim, a Bíblia não diz, mas o casal, a mulher, ela tem um grande papel de influência no relacionamento, no casamento. A Bíblia não fala, mas com certeza, se ela foi quem olhou para trás, era ela que tinha o maior interesse. Se nós formos ligando os fatos, quem é que tinha maior interesse de estar fora da presença do Senhor e estar naquele lugar, naquele ambiente? Talvez fosse mais ela do que ele. Não, A Bíblia não diz. Eles foram avisados, né? Que não poderiam olhar Olhar para pra trás. trás, é. Ela ainda Exatamente, desobedeceu. desobedeceu, né? Eles Mas, obedeceram. então, seguiram esse sem olhar. processo de esfriamento, que foi o que a pastora falou, irmão, tá até na escola, vem. Ah, não, fiquei com preguiça. Fiquei com preguiça, ou então, eu sempre falo, ou então porque estava chovendo, ou porque estava frio hoje, ou porque... E a cada vez, as desculpas vão ficando cada vez mais esfarrapadas, mas sem... Ou simplesmente não, porque eu não quero. Não, aí quando eu quero, você já está querendo olhar para trás. Quando você não quer mais, aí você já está querendo olhar para trás. Seu nível de esfriamento já chegou num grau altíssimo. Já se afastou totalmente. Isso é perigosíssimo. Se apostar da fé. Praticamente se apostando da Então, fé. às vezes, pode parecer muito dinâmico, muito, como é que a palavra é? O dinamismo da necessidade de a gente exigir, que os pastores estão sempre cobrando que você esteja no discipulado, esteja na célula, esteja não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes parece ser mais para quê? Para você ficar próximo, para todos nós ficarmos aquecidos pela presença do Senhor. Nós tivemos um culto ontem. Hoje estamos tendo discipulado. Palavra abençoada aqui. Estamos sendo alimentados. Amanhã tem célula, o pastor Rui. Quarta-feira tem célula. O Chico, na época. Quinta-feira, célula de casais. Sexta-feira, outra célula. Sábado, outra célula. Quarta-feira tem 2 células. Não esquece da rompendo em fé, não. Rompendo em fé. Cheio de gás aí, ó. Sexta-feira é ensaio. Né? Sexta-feira. Sexta-feira tem sala, tem célula. Sábado tem evento dos homens. Aleluia! Domingo, né? Culto e aula. Amados, a gente tem que estar na presença. Fora da presença, o seu caminhar, ele se encaminha para virar estátua. O esfriamento não congela? Descongela. Sabe junto, né? E outra coisa muito importante que a senhora falou, que passei por isso, né? A gente fez uma viagem e os familiares falaram para nós, não, mas eles são deterministas. Eu falei, sou mesmo. Sou mesmo. Eu determino. Porque aquele a quem eu sirvo, ele é poderoso. Ele nunca perdeu uma guerra. Se eu sou filho e herdeiro, Amém. E o outro perdedor. Você determina também. e o outro é perdedor. Opa, esse aí não É. vai ter. E pronto. E é isso que a senhora tem feito e tem coisa da vitória. Hoje ali, pela manhã, eu coloquei ali no bilhetinho, Senhor, ajuda aquela senhora lá, tá? Vou confessar o que eu botei. Consegui. Aí a senhora falou da oração, né? Da nossa oração, que nós não sabemos pedir. Eu vi o Billy Rim, uma pregação, ele falando, a gente não sabe pedir, a gente fica rodeando. Seja direto para Deus.
Senhor, nós temos petições que a gente pode orar para o Senhor por várias coisas, mas nenhuma das nossas petições seja claro para o Senhor, estou precisando muito disso, de uma geladeira para a irmã, quando foi agora de tarde, a geladeira. Oh, glória. Né? Então, determinar, porque aquele que a gente serve, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não conhece derrota. A gente fica com poder, esse negócio da gente ser claro na oração, isso é tremendo, né? Porque no limite, na parte da gente sabe. Um pastor que tem a maior igreja no território, como é que é o nome dele, em japonês? Yongson. Ele tem a igreja maior do mundo. E ele começou, eu li a história dele, ele começou, gente, é assim uma coisa de chorar quando a gente lê o livro. Ele começou num quartinho na casa dele, onde ele não tinha nenhuma escrivaninha, nenhuma cadeira para sentar. Ele tinha uma Bíblia usada com as folhas descolando. E ele pegava uma bicicleta, ele não tinha bicicleta ainda, ele estava andando pelo vilarejo, com aquela Bíbliazinha dele pregando, falando. E ele falava, meu Deus, eu queria tanto uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Se eu tivesse uma bicicleta era mais fácil, uma escrivaninha eu podia escrever. E disse que orava assim por muito tempo, falou, não, Deus é Pai, Ele vai me dar tudo isso. Só que ele orava desse jeito. Ai, Deus, eu queria escrever isso. Aí passou muito tempo, ele não conseguiu aqueles objetos que ele estava falando. Ele falou, mas meu Deus, eu já estou ficando com vergonha. Isso no livro, ele conta, eu estou contando por cima, assim, sabe? Ele disse que eu estou ficando com vergonha, porque eu falo para o pessoal que vai orar que o Senhor vai dar, mas eu já estou orando há tanto tempo. Por que o Senhor não me dá isso e isso que eu estou pedindo? Por que o Senhor não me dá um jeito de eu conseguir isso? Eu já tenho feito tanta obra e tal. E aí disse que ele escutou o Espírito Santo falando para ele, porque você não é específico. Você não é específico. Escreve, aí então, aí diz que vê aquela luz, então eu tenho que escrever. Olha, eu quero a escrivania assim, 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 a bicicleta marca assim, assim, assim. Aí a cor, ele colocou tudo detalhado no pedido. Aí não demorou muito, olha, eu já fiquei arrepiado. Só lendo o livro pra vocês verem, vou deixar aí a dica pra vocês verem, porque é tremendo o livro. É porque Deus é detalhista, né? Detalhista. E a gente, aí quando a gente pede assim, me dá assim, muito aleatório, a gente não está dando assim, importância para aquilo que a gente está pedindo. A gente está falando, se der bem, se não der bem, está faltando fé no nosso pedido. Se eu falo, Deus, eu quero ver esse celular da marca tal, da cor tal, do negócio tal. Eu achei tremendo esse negócio. Sei que daí agora eu vou ter orado desse jeito. Tenho mudado a minha forma de vai orar. dar daquele jeito que a gente pediu, cabe a ele. Né? Pode ser que seja melhor. Pode ser que seja melhor. Pode ser Nunca vai ser a quem. Mas eu sei que ele, nesse trabalho dele, com essa bicicletinha que ele ganhou, ele começou a pregar lá com mais facilidade. Sei que ele foi assim, ele foi crescendo, aí ele começou a orar, pedindo que mandasse uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo, e que ele conseguisse comprar uma igreja, que ele conseguisse comprar um terreno, e que queria o terreno de tal lugar, que queria a igreja de tal tamanho, aí tinha um número de pessoas, não, Deus, eu quero agora um número X de pessoas, até não sei que tanto de ano. Não, é tremendo a história dele. Ele tem a igreja maior do mundo, eu não sabia. Lendo esse livro, eu fiquei assim, impressionado. Fiquei impressionado. Isso mesmo, Coreia do Sul. Me permite uma parte, sabe por quê, pastora? Muitas vezes as pessoas não fazem isso, nós não fazemos isso, porque tem aquela outra passagem que diz, e é muito perigoso, porque às vezes você se apega a um texto, sem o contexto, isolado, você se pega naquilo, não, isso aqui, por exemplo, não precisa você pedir, porque Deus sabe todas as coisas, não precisa pedir, porque Deus é pronto, aí você se amarra nesse versículo, mas Deus é um Deus de detalhes, Amém. Porque Ele é pleno, Ele precisa que a gente fale, que a gente deseje, que a gente dê esse passo, seja louco como o nosso pastor e a pastora, gente, isso aqui é um ano, essa igreja aqui, eu sinceramente, eu não acreditava, e quem chega aqui não acredita, por quê? Porque eles foram usados, porque eles, e para Deus, gente, a gente precisa ser muito usado, a gente precisa aprender a ser usado. Porque quando a gente faz aquele negócio assim mesmo, a gente não está demonstrando confiança. E quando nós, não é que Deus precise, é porque isso gera relacionamento. Como é que eu me relaciono com a pessoa? Se eu quero um relacionamento, eu não converso, não
já logo, né, igual a necessidade da geladeira. Eu falei, não, eu vou falar com quem tem condição de me ajudar nisso. Primeiro, ontem à noite, eu falei, Yara, bota nos seus grupos aí, porque Yara é a captadora de um monte de coisa lá naqueles grupos dela. Quer alguma coisa, Yara, capta nesses grupos aí, a irmã tá precisando de geladeira. Falei com a Yara, falei com a Eva, falei com a Gerrilda, falei com... Botei num grupo lá, falei com outras pessoas que eu conheço, falei com a pastora Elô. E assim foi, falei, vai sair, vai Jesus. Agi, né? Eu orei, pedi a Deus e também tudo. Então é isso, queridos. O olhar para trás também arremete da gente a não desistir. Né? Muitas vezes a gente olha para trás no desejo de desistir, no desejo de paralisar. Hoje eu vivi uma retrospectiva, sabe, pastor? Em outra pessoa. Eu estava vendo um post, aí era um pastor que tá construindo uma igreja. Ele está construindo uma igreja. E no começo do vídeo passa uma filmagem de uma senhora vestida de branco, né? Certo, da Umbanda, do Candomblé, não sei. Entrando no lugar e acho que fazendo algum trabalho lá dentro dessa igreja. Né? E aí ele entra explicando com relação, olha, né, contra encantamento, né, uma arma forjada, tal, tá na palavra, ele cita a palavra e tudo mais. E depois ele começa a falar sobre a igreja. Olha, nós estamos aqui num processo de construção dessa igreja. Aí quando ele mostra a igreja está igual essa quando a gente começou. Os ferros, o telhado, eles fazendo piso, colocando óleo, derramando óleo no piso. E o cara, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, tem gente igual a gente. Amém. Sabe? Tem gente igual a gente. Tem loucos igual nós. Aí no final ele fala, se você quiser ajudar, botou o telefone lá, se você quiser ajudar, nós estamos aqui, tal. Tá lá a bitoneira encostada lá no canto, tá a obra. E ele tá em obra, mas nós estamos aqui orando, estamos aqui tendo culto, estamos aqui, não sei o quê. Então eu vivi uma retrospectiva de tudo que a gente... E a gente tem tanto para viver para frente ainda, né? Mas só isso aqui já é uma vitória muito grande. Eu fico imaginando quando você estiver lotado de gente. E pessoas vieram da cidade inteira para estar aqui conosco. Sabe por quê? Pastora Maria, ontem nós tivemos um culto. Uma igreja. É uma igreja grande, que tem muitos recursos. E eu às vezes fico até, meu Deus, será que eu vou chegar lá? É que nós vamos chegar lá um dia nesse ponto. Mas a pastora Maria falou assim, é muito lindo, é muito bacana, mas na oração dela hoje pela manhã, Senhor, mas que a gente possa viver isso, mas que não seja esse show. O que a gente precisa é da tua presença. Se não for com a tua presença, a gente não quer esse show. Glória a Deus. Amém. A gente quer a sua presença. É a presença de Deus que vai encher esse lugar. Amém. Glória a Deus. O culto de ontem eu fiquei maravilhado com o culto de ontem. Eu fiquei... Os dois lados aqui, cara, se olhar. Foi muito bom. Muito bom. Eu acredito que as pessoas também sentiram a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que, sabe, quanto mais presença de Deus buscar, mais o espelho de Deus em nós, neste lugar. Amém. Para as pessoas que entram ali por aquelas coisas. Essa retrospectiva para mim foi muito